Boa tarde. Trazer uma palavra rápida aqui. Essa palavra é uma palavra muito utilizada por muitas pessoas. Muitas pessoas utilizam essa palavra. Essa palavra ela é mencionada por muitas pessoas que não se encontram até na presença de Deus. Muitas pessoas que estão afastadas e utilizam que escolhido não tem escolha. E eu vou ser breve, não vou demorar. Essa palavra, essa passagem, ela se encontra no livro sinótico de Mateus. Para quem não sabe, sinótico é um conjunto, é livros parecidos, é livros que são parecidos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 livros sinóticos da Bíblia, porque eles são um conjunto de igualdades. Tem muitas passagens, muitas lições e curas e muitas coisas que Jesus ele menciona nesses evangelhos. Então, essa passagem está em Mateus, no livro sinótico, no seu capítulo de número 22, versículo 14. Esse versículo que eu vou ler, ele é o último versículo do texto e da passagem que eu vou trazer, que é o versículo 14. Vai dizer assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vou repetir: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente já viu muitas pessoas falar que eu sou escolhido por Deus, que Deus me escolheu, que escolhido não tem escolha e tudo mais. Não vou entrar nisso aqui. Trazer a revelação e a direção. A Bíblia vai dizer, no início desse texto, desse capítulo, no versículo 1, vai dizer assim, que Jesus ele fala por parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e mandou chamar os convidados para a boda do cordeiro. A Bíblia agora vai dizer que muitos convidados eles não queriam comparecer à festa de casamento. E agora o servo daquele rei que mandou, que enviou o convite, vai voltar e vai dizer que as pessoas não queriam ir para a festa de casamento. E agora ele faz uma segunda seleção para a festa de casamento. E agora ele vai falar, então agora prepara a mesa, prepara o banquete, deixa tudo preparado, cheio, e chama todos para a boda do cordeiro. E agora ele preparou a mesa, deixou a mesa, tudo bem feito, tudo cevado, robôs cevado, tudo preparado. E agora os seus servos eles vão convidar a segunda sessão para a festa de casamentos, porque bodas significa casamento. E agora os servos deles começam a chamar homens nas suas fazendas, nos seus trabalhos e tudo mais. E a Bíblia diz que aqueles homens que foram chamados, aquelas pessoas que foram chamadas para a festa de casamento, eles não se preocuparam em estar na festa de casamento, porque eles estavam mais preocupados com seu trabalho, outros com seus negócios, outros com seus campos, outros com sua casa. E outros, eles se chatearam tanto com o convite das bodas que eles tacaram fogo naqueles que foram convidar. Eles mataram aquele que foi convidar. Porque existem muitas pessoas que não estão preparadas para receber o convite da redenção, da transformação. E essas pessoas que não estão preparadas, elas querem te matar. E eu posso trazer uma analogia para os dias de hoje, sem ferir o texto. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que elas querem te matar com palavra, com afronta, afrontando o teu propósito, o teu ministério, entendeu? E ali eu vejo muito isso, porque os homens que foram convidados para bodas, para a festa do casamento, eles ficaram tão chateados que eles tacaram fogo nos homens, eles mataram, eles bateram. Existem muitas pessoas que não estão preparadas ou não querem receber o convite de transformação. Eles ficam tão preocupados, eles ficam tão chateados, eles ficam tão irados que eles são capazes de se levantar para te ferir, para ferir o homem de Deus, para ferir o mensageiro de Deus, para ferir aquele que está levando a palavra de Deus. Mas eu vou voltar para o texto. E agora a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles também não quiseram ir, queriam ir para a festa das bodas de casamento.
E agora o rei vai falar que eles não eram dignos de estar na festa de casamento. E agora ele faz uma terceira seleção. E agora essa terceira, ele vai dizer, então chama todos para a festa. Chama os que estão na encruzilhada, nas esquinas, chama todos, todos, todos. E agora os servos dele vai e começa a convidar as pessoas para a festa de casamento. Agora a Bíblia vai dizer que a mesa estava repleta, cheia de convidados. A festa estava preparada, estava tudo cheio. E agora aquele homem, ele vai entrar na festa de casamento. E quando ele entra nessa festa de casamento, ele vai ter uma percepção. Ele vai perceber que existia um homem ali, que ele não estava com uma veste adequada para estar na festa de casamento. Existia um homem ali que estava com uma veste, que não estava com uma veste adequada e propícia para a bodas, para a festa de casamento. E agora esse rei, ele vai chegar para o homem e vai perguntar: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? O que é veste nupcial, Lucas? Veste nupcial é uma veste propícia e apropriada para estar numa festa de casamento. Nupcial é uma veste propícia para a festa de casamento. E aquele homem se encontrava ali sem essa veste. E agora esse rei, ele vai ter a percepção, ele vai fazer uma pergunta: como entraste aqui sem a veste nupcial? A Bíblia agora ela vai mencionar e ela vai dizer para nós, o texto vai dizer que aquele homem, ele se emudeceu. Em outras traduções, ele se calou, ele não teve palavra. Então agora aquele homem, aquele rei vai chegar para o homem e vai falar: amigo, você não pode estar aqui com essa veste nupcial. Isso é uma conjectura. O rei, ele não fala isso. O rei, ele vai pegar os seus servos e vai dizer assim: amarrai os pés e as mãos dele e lançai fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui eu trouxe a exposição do texto. Eu estou expondo o texto para você entender. O texto base é: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Agora eu trouxe e expus o texto para você ter um entendimento. Agora eu vou trazer para os dias de hoje sobre o que isso significa. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A gente pode ter a percepção que a chamada, o ide, o pregai, o anunciai, é para o servo do rei. O rei, ele dá a direção, vai lá e anuncia sobre a festa de casamento. Então ele faz para um grupo, depois ele prepara um outro cenário, faz para outro grupo, e vai existir o terceiro cenário, e aí ele faz para outro grupo. Eu não quero trazer nada referente a esses três grupos, porque tudo significa um só, são pessoas, são almas, são vidas. Mas o mais interessante disso é que as chamadas são para todos. Muitos são chamados, eu e você somos chamados por Deus, mas nós somos chamados para viver o propósito. Nós somos chamados para ter acesso à festa de casamento. Nós somos chamados para viver e experimentar o que Deus tem para nós. Nós somos chamados para viver uma vida de transformação. Muitos dizem assim: mas quando Deus ele chama a gente, ele chama da jeito que a gente está. Sim, ele chama. Tem também um versículo que diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Outros dizem: sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, mas o meu fardo é leve. Ou seja, Deus ele vai chamar eu e você da maneira que a gente se encontra. Deus ele vai chamar eu e você da maneira que a gente está. Porque Deus ele nunca vai fazer a percepção de pessoa. Deus ele não faz a percepção de pessoas. Deus ele não faz algo
para pessoas, para mim, diferente do que você. Ele vai chamar eu e vai chamar você. Ele pode sim fazer um cenário diferente. Tem pessoas que é chamada por Deus no leito de morte. Tem pessoas que é chamada por Deus num momento de oração. Tem pessoas que é chamada por Deus no momento que visita a igreja. Ou seja, a chamada para a festa, para o propósito, ela é a mesma. A chamada era a mesma, mas a estratégia é diferente. Ou seja, a maneira que Deus me chamou, Ele não vai te chamar. Mas o mais interessante não é a forma que Deus chama. Mais interessante não é a forma que o convite vai chegar para mim, para você. Porque existem muitas pessoas que se enquadram ou se encontram na forma do que aquele homem se encontravam. Qual homens são esses, Lucas? Aqueles homens que receberam o convite, mas eles estavam tão longe, eles estavam tão desacreditados, eles estavam tão comprometidos com a sua própria vontade, com seus próprios negócios, com seus próprios afazeres, que eles não se preocuparam com o convite. O que eu entendo com isso? Que muitas das vezes a gente fica de fora de certos convites de Deus, porque nós estamos preocupados mais com a nossa vida secular, mais com a nossa vida de trabalho, mais com a nossa vida familiar, do que com aquilo que Deus ele quer fazer nas nossas vidas através de uma chamada, através de um convite. Mas eu quero te dizer que hoje Deus ele tem um convite para a sua vida, profeta. Escuta. E agora aqueles homens eles estavam preocupados com as suas coisas naturais. Eu vou trazer um pouco sobre o que é coisa natural. Eu vou abrir um parêntese, mas eu quero te dizer, eu vou voltar para o texto. Eu vou ali, mas eu volto. Eu não vou sair, não vou fugir da minha linha de raciocínio. Por que eu estou trazendo isso? Porque aqueles homens eles estavam totalmente sendo governados pelas coisas naturais. Coisas naturais é essa, trabalho. Coisas naturais é essa, fazenda, casa, negócios. Tem muitas coisas que estão deixando de acessar e aceitar o convite de Deus pelas suas necessidades. Porque essas pessoas já estão mais preocupadas com as suas coisas naturais. Para quem não entende, a palavra natural, ela sofre uma transliteração. Ela sofre não, ela progride. Porque a transliteração, muitas das vezes, ela tem que ter... O que é transliteração? É uma mudança do texto, da palavra original para os dias atuais. Às vezes, pelo vocabulário da época, não se qualificar com o vocabulário dos dias de hoje. Então, essa palavra natural, ela significa, sabe o quê? O homem, a pessoa que ela é governada pelo seu ambiente natural. Mas o mais interessante que é a pessoa que é apenas governada apenas pelo seu ambiente natural. Então, uma pessoa que é governada apenas somente por esse ambiente é uma pessoa que ela não vai ter o discernimento daquilo que chega para ela. Por isso que a Bíblia, em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 14, a Bíblia vai dizer que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Ou seja, o homem que é governado pelo seu ambiente natural, pelas coisas que são naturais, com as coisas lícitas, ele não discerne aquilo que vem do Espírito de Deus. E por ele não discernir, ele faz aquilo que não é da vontade e do agrado de Deus, porque ele não tem discernimento. Então, quando eu evangelizo ou quando eu vou trazer um convite para uma pessoa que está totalmente governada pelas suas necessidades,
quando eu vou levar o ID para essas pessoas, que elas estão totalmente governadas pelo seu ambiente de vivência, essas pessoas, elas não vão ter acesso a essa palavra, porque elas estão governadas pelos seus próprios prazeres, pelos seus próprios negócios. E assim se encontravam aqueles convidados que mataram aqueles servos do rei. E eu vou voltar para o texto. E o convite foi para essas pessoas. E voltando para o texto. Então, as chamadas são para todos. É para mim, é para você. A chamada é para todos nós. O convite é para todos. Só que a estratégia é diferente. A primeira estratégia, ele falou, só chama. A segunda estratégia, preparei a mesa, vai. A terceira estratégia, onde estiver, seja no bar, seja na balada, seja onde for, ide e pregai e anunciai sobre a bodas do Cordeiro. Chama para a festa de casamento. E agora a Bíblia vai dizer que essa festa, ela ficou totalmente cheia. Muitas pessoas, muitas pessoas foram chamadas. E agora essa mesa ela ficou repleta. Imagina uma mesa cheia de convidados. Essa mesa ficou cheia, muito mesmo. E aquele rei entrou ali e ele teve essa percepção de que tinha um homem ali que, ainda que foi chamado, não estava com a veste propícia para permanecer. Ou seja, Deus ele me chama e te chama da forma que a gente está. Mas quando é para ter acesso a um lugar, ter acesso a bodas, participar da festa de casamento, a gente precisa entender que a gente precisa estar com a nossa veste nupcial, uma veste nupcial de casamento, uma veste adequada e propícia para fazer parte dessa festa de casamento. Porque nos dias de hoje, as pessoas utilizam muito. Deus me chamou da maneira que eu estou. Óbvio que Deus ele chama da maneira que a gente está. Mas ele não permite que a gente viva aquilo que ele tem para nós da maneira que a gente está. E para mim não me perder, porque é simples. Eu vou concluir isso aqui agora. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Escolhido não tem escolha. Sim. Escolhido tem escolha, sim. A Bíblia aqui, o escolhido ele tem escolha. Até porque Deus ele deu o livre-arbítrio. Deus ele deu o direito de escolha. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Só que chamado é uma coisa. Para você ser escolhido para a festa de casamento, você tem que ter uma vida transformada. Você precisa colocar uma nova veste. Você precisa colocar uma nova santidade. Não tem como você viver e experimentar o melhor de Deus se você continuar com seus velhos hábitos. Aquele homem, ele teve até acesso à festa de casamento, mas ele não pôde permanecer, porque a veste dele não era propícia para fazer participação dessa festa. Eu não sei como foi a chamada de Deus para a sua vida. Eu não sei qual foi a estratégia que Deus ele utilizou para te chamar para bodas, para o casamento. Mas eu quero te dizer que hoje é dia de você mudar e colocar uma veste propícia para a bodas. Porque o noivo ele vai vir. Se você não sabe, o noivo é Jesus. Cristo somos nós como conjunto, igreja somos nós como conjunto, que nos formamos a noiva de Cristo. E essa festa de casamento vai vir, vai chegar. Só que a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, ela precisa estar com a sua veste nupcial, com a sua vida de santidade totalmente transformada para você ter acesso. Porque senão você não vai participar da festa de casamento. Porque a festa de casamento, quando Jesus vier, ele vai vir. Mas nem todos vão ter acesso à festa de casamento. E a pergunta que eu te faço, você é chamado ou você é escolhido? Se você entende que você é escolhido, a escolha que você precisa fazer é mudar totalmente a sua vida.
para ter acesso a bodas do Cordeiro, para que você não venha ter acesso às trevas, porque aquele homem, ele teve acesso à festa de casamento porque ele foi chamado, mas ele não pôde ser escolhido e ele foi lançado na treva, porque a sua veste não era propícia para fazer participação dessa festa de casamento. Por isso que esse texto é primordial para nossas vidas, para a gente entender. Porque vai haver um grande evento, vai haver o casamento de Jesus com a sua igreja. Jesus com a sua noiva. E nós como noiva de Cristo, nós como conjuntos nos formamos a igreja de Cristo. Como estar a nossa veste para a festa das bodas, a festa de casamento. Se você é escolhido, você tem que tomar uma escolha. Porque você pode ser chamado, mas para Deus te escolher, você tem que estar totalmente com a sua vida transformada para ter acesso a bodas. Que Deus ele te abençoe, guarde a sua vida, que Deus ele guarde o seu caminhar, que Deus ele ilumine a sua vida. Eu poderia estar aqui trazendo muitas coisas, mas até aqui o Senhor me entregou, tá bom? Shalom.